Beleza, bora lá, dando continuidade e criando o nosso front. Já temos aqui o nosso Dockerfile configurado, né? E aí vamos partir para a execução dele aqui no terminal. Bom, eu ainda não tenho uma imagem do front, então vou precisar fazer o build, né? Docker, Docker image não, né? Docker build, primeiro ls cat Dockerfile front-end, beleza? Aí venho e rodo o docker build "-t", e aí eu estava utilizando o nome backend web academy image, então é frontend web academy image, beleza? "-f", o arquivo que eu vou utilizar, que é o dockerfile frontend, e pode colocar na pasta local também. Ok. Do build, beleza. Docker images. As minhas duas imagens existem aqui, né? Do front e do back. Meu backzinho já está rodando. Vamos botar para rodar o front, né? E aí, já fiz o build, agora eu faço o run. Docker run. Não vou rodar com "-d", vou rodar sem o "-d" também, né? Vou dar o traço name. Primeiro eu vou dar um docker ps, tá? Aí era backend web academy, ok? Eu vou dar o docker run, traço name, frontend web academy, ok? E aí eu utilizo network para setar a rede que a gente vai estar utilizando, que no nosso caso é a rede. Esqueci a rede. Deixa eu dar uma olhada aqui. Rede Web Academy. Beleza. Rede Web Academy, a porta que ele tem que estar exposto é a porta 3000. E o que eu vou utilizar de base é o Frontend Web Academy Image. Background, acessão, tá, não sei o que. Beleza. Em teoria, ele está rodando no localhost 3000. Vamos acessá-lo aqui. Beleza. Aparece o botão para enviar a mensagem aqui, né? E a mensagem que a gente digitar, ela deve aparecer aqui no back, né? Então, vou digitar aqui ida. Opa. Xiii! Problemas técnicos. Vamos parar para resolver. É o erro de handler event. Problemas técnicos, nesse caso a gente para resolver o que está acontecendo, né? Só um instante e já voltamos. Fora de vídeo depois de gravar essa com a solução, né? Mas eu achei um caso interessante e talvez eu considero que eu devesse trazer para vocês, para a gente entender melhor o que está acontecendo aqui. Bom, olhando pelo log, ele está falando que not found e esse hostname não foi possível ser encontrado. Quando a gente para olhar o hostname, que já caiu bem aqui, ó, ele está procurando pelo hostname back, né? Só que o nosso back, ele não está com o hostname back, ele está com o hostname backend web academy, né? Se a gente vier aqui e der um docker ps, ele vai estar aqui, backend web academy. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa mudar aqui nosso front.js, dar o novo build. Cadê o build? Front-end, beleza. Build feito, a gente vem e roda ele aqui na mesma network. Eu já tinha um container com esse nome, né? rm-f, Front-end Web Academy. A gente remove o container que estava com o mesmo nome e roda.
Vamos testar de novo. Vou colocar aqui. Vamos ver se ele apareceu no back e mensagem recebida. Ó. Se eu envio nada, ele não recebe nada. Deixa eu colocar lado a lado, que fica mais fácil da gente ver. Vou colocar ele para cá. Back aqui. Aí, ida, recebe, oi. Beleza? Então tá funcionando. E aí o problema era só esse hostname que estava errado mesmo. Beleza, galera? Bom, se a gente parar para pensar, esse processo todo foi bem chatinho de fazer, né? Porque o que que eu precisei fazer? Eu precisei criar um Dockerfile para o back-end, configurar esse Dockerfile, rodá-lo num terminal, e aí dar o run no terminal, né? E esse run tem uma série de parâmetros para serem configurados. Aí a mesma coisa para o front e tudo isso para uma aplicação simples, que é só para comunicar o back com o front, né? Então imagine para aplicações mais complexas. O que eu tive que lidar aqui, né, com a execução dos containers e ordens, eu tenho que lembrar de todas as configurações dos containers e são comandos muito extensos. O Docker, ele possui uma ferramenta que permite que a gente coordene a execução de múltiplos containers ao mesmo tempo. Isso facilita a execução de serviços que pertencem ao mesmo contexto, né? Como esse nosso caso, do back e do front que se comunicam. Com ela, a gente pode criar e remover containers, a gente pode fazer a mesma coisa com as nossas networks, com os nossos volumes, de uma maneira muito mais fácil. E essa ferramenta é o Docker Compose. Antes era Docker-Compose, né? Agora passou a ser só Docker Compose separado, a partir da versão 2. Beleza? Bom, como é que a gente roda o Docker Compose, né? Aqui eu trouxe alguns comandos para a gente. Basicamente, a gente vai utilizar Docker espaço Compose. Se eu quiser levantar meu serviço, vou usar o up. Se eu quiser parar, o stop. O Docker Compose PS para listar os containers de execução. O Docker Compose Restart para reiniciar nossos serviços. Olhando assim, muito do que a gente já viu e a gente vai seguir a formulação que a gente tem utilizado, que é passa aqui os comandos gerais, né? E a gente vai ver na prática como é que funciona. Beleza. Falando ainda sobre um pouco da teoria do Docker Compose, todas as configurações de serviço, rede, uso de volume, tudo vai ficar dentro desse arquivo, né, que a gente chama de docker-compose.yam. E é através desse arquivo que o Docker lê as configurações e inicia os nossos serviços. Esse arquivo é dividido em três partes: os services, que são meio que a configuração dos containers que a gente vai utilizar, as networks, que são as nossas configurações de networks, e os volumes, que são os volumes que a gente está setando para eles funcionarem. Beleza? Nos services, eu deixei um pouquinho melhor explicado aqui, né? Mas é basicamente isso: são os containers que a gente está criando com base em alguma imagem. E aí, toda aquela configuração que a gente fazia manualmente via linha de comando, a gente vai deixar meio que um script pronto para só rodar o Docker Compose Up e tudo funcionar sem precisar ficar reescrevendo o mesmo comando todas as vezes, sabe? As networks, é a mesma ideia que a gente já falou antes, né? São a forma que a gente utiliza para comunicar container com outro container ou um container com o servidor. E aí tudo isso fica bem descrito aqui na seção network e volume segue a, a mesma linha de raciocínio. Algo que é importante frisar é que quando essa coordenação de containers é encerrada, as redes e os serviços eles são parados, né? Ou apagados, dependendo da forma como essa coordenação de containers com Docker Compose é parada. Mas os volumes, eles não são apagados nunca, só se você forçar ali a apagar o volume mesmo, sabe? Mas só do fato de parar o Docker Compose, isso não apaga os volumes não, beleza?
Beleza, bom. Hora do exercício. Esse exercício eu vou fazer com vocês, seguindo muito aquela linha que a gente já falou antes, né, para melhorar o nosso aprendizado. Eu vou fazer aqui com vocês e depois vocês param, voltam o vídeo, tentam fazer. E se surgir alguma dúvida, mandem no Discord, por favor, tá bom? Valeu. Bora lá. O que que a gente vai fazer aqui? Esse nosso primeiro exercício, a gente vai recriar os nossos containers que a gente fez anteriormente do MySQL e do PHP-MyAdmin. Só que agora a gente vai utilizar o Docker Compose para facilitar a execução desse serviço, beleza? Então, bora lá. Eu deixei aqui mais ou menos o Docker Compose que eu vou construir com vocês. Olha o spoiler do que vem pela frente. Mas a gente vai construir aqui junto, vocês não precisam se preocupar tanto com esse slide aqui, beleza? Então vamos aqui para o nosso terminal. A primeira coisa que eu vou fazer é criar uma pasta nova, chamar de Docker, Docker, isso está certo, Docker Compose, Compose, beleza? E eu vou entrar nessa pasta, Docker Compose. Ok. Se a nossa pasta não tem nada, eu vou dar um code ponto nela para abrir o VS Code. Nessa nossa pasta, a gente vai criar um arquivo docker compose.yam, que é esse tipo de arquivo que é lido na hora de rodar o Docker Compose, né? E aí, para ele, a gente vai começar setando algumas coisas. A primeira coisa que vem sempre é a version. Version, no caso aqui, a gente vai utilizar o Docker Compose versão 3. E lembrando lá nossa estrutura, tem os services, tem as networks e tem os volumes. Beleza? Qual o primeiro serviço que eu quero? Bora pensar lá no que a gente tinha antes. A gente tinha o serviço MySQL e tinha o serviço do compositor visual, né? Então vou começar da mesma forma de antes. Começar criando o serviço do MySQL. DB container. E esse aqui é o nome do serviço para ele ser visto pelos outros serviços aqui no Docker Compose. Para eu definir o nome do container, eu coloco o container name e coloco o nome do container aqui, né? Para facilitar, eu costumo setar o nome do serviço como o nome do container. Aqui ele já me dá até a opção de rodar esse serviço em específico, tá bom? A imagem dele vai ser o MySQL latest, né? Docker images, que é essa versão aqui do MySQL que eu quero pegar, né? E aí eu tenho que lembrar de fazer aquele mapeamento de portas que a gente já fez antes, que o MySQL roda na 3306. Beleza. Outra coisa importante é aquele traço E que a gente fazia, sabe? De environment. Então aqui eu venho e seto as minhas variáveis de ambiente e uma que a gente usa muito é aquela MySQL root password, que nos acompanhou por muito tempo. E PS2025, que era a que a gente estava usando antes. Beleza? Vou colocar o notebook para carregar aqui. Ok. Bom, continuando, a porta setada, as variáveis de ambiente setado, o que está faltando? Bom, está faltando o volume, né? O volume eu vou deixar assim, por enquanto. Barra var, barra lib, barra MySQL. Esse aqui é o padrão, né? É onde fica do lado do container. Esse aqui é onde fica do lado do volume do Docker. Estou deixando assim porque a gente vai configurar essa parte aqui para baixo, beleza? Network, a mesma coisa. E aqui o network name, beleza? Que não existe por enquanto. Bom, antes da gente seguir para a criação do nosso outro serviço, que era o DB
LDBG container, LDBG container, eu acho que era isso. Que era LDBG container, container. Antes da gente seguir para a criação dele, eu vou mostrar para vocês como é que a gente seta network e volume. Bom, é muito simples. Para network, eu já venho aqui e coloco o nome da minha rede. Então, eu vou chamar de rede BD. E aqui eu venho e seto o tipo dela. Eu quero uma rede, como é uma conexão entre dois containers, né, não precisa de algo mais robusto, eu seto uma rede do tipo bridge. Bridge, ok? Para volume, também muito simples. Aqui eu só seto o volume que eu vou utilizar. E se tiver alguma configuração para fazer nele, você faz. Mas o via de regra é isso. Você seta o volume aqui e só usar. Tá pronto. Beleza. Agora, para utilizar o volume network, eu só pego o nome de referência que eu dei para eles e coloco aqui. Beleza? Opa! O rede é aqui, né? E o volume é aqui. Beleza? Bom, continuando, a gente já criou o nosso DB container e agora a gente vai criar. A gente já criou o nosso network, a gente já criou o nosso volume e agora a gente vai criar o nosso compositor visual, né? O PHP MyAdmin, o serviço dele aqui no caso. Bom, podemos começar com db. Ah, até esqueci que já tinha colocado aqui, né? Beleza. Dá mais uns enters a mais aqui só para ficar bonitinho, ok? Deixa isso aqui mais para baixo. Só enquanto a gente configura aqui. Bom, para ele eu vou seguir a mesma lógica que eu utilizei aqui em cima. Eu vou ter um container name. E o container name dele vai ser o dbg container, beleza? Ele vai ter também a sua imagem, php my admin latest. Ele também vai ter a sua porta, é tudo muito padrão, tudo que a gente vinha fazendo mais na mão, agora a gente faz no script, deixa pronto para só reutilizar depois. Seto as variáveis de ambiente dele. Uma variável de ambiente que ele tinha era o PMA host, né? PMA host é db container, bd container, que é o host que está rodando o nosso sgbd, PMA port, e a porta que ele está rodando é a 3306, e aí tem o PMA user, que foi que eu confundi naquela hora, né? Que é o usuário root, e tem o PMA password. Essa é minha mãe, galera. É... Bom, agora que vocês conheceram minha mãe, a gente pode continuar, né? E aí, beleza, eu tenho aqui a minha porta configurada, o meu usuário configurado, a minha senha, vou colocar PES 2025, PES 2025, ok? Mesma senha que eu estou utilizando aqui no root, né? No caso, ela tem que ser a mesma, porque é a senha do meu root, né? Beleza. Pro DB que a gente. Perdão. Pro compositor visual, a gente precisa de mais algumas configurações que a gente não viu antes, né? Antes de para essas configurações tem também a network, né? Network que a gente está utilizando a rede DB, ok? Essa parte aqui está pronta. Rede DB. A configuração que a gente não viu é o depends on. O depends on serve para garantir que eu só vou rodar esse serviço aqui. Na verdade, ela é bem explícita, né? Esse serviço aqui depende desse serviço aqui, né? Service name. E aí, no caso, o meu debug container, que é esse serviço, ele depende do db container.
que é esse serviço aqui, entendeu? Então, isso garante que esse serviço, que é o do compositor visual, vai rodar só quando o outro estiver operante, beleza? Vamos fazer uma revisão geral antes da gente partir para a execução no terminal. Começa setando a versão e entro na minha seção de services. Na minha seção de services, eu tenho o container responsável pelo MySQL, ele tem aqui o container name dele, que eu chamei de DB container, né? A imagem dele, MySQL latest, a porta que ele vai rodar. Como variável de ambiente, eu estou setando a senha, que é PS2025, o volume MySQL, beleza, está sendo usado aqui embaixo, a network, beleza, driver bridge, ok. E vou para o meu container do compositor visual. Container name dele dbg container, ok. A imagem dele PHP myadmin latest, beleza. Roda na porta 8080 e está exposto na 80 TCP, né? O host db container, que é esse cara aqui. A porta que ele está ouvindo o host é a 3306, beleza. O user, estou usando o root e a senha PS2025. Senha PES2025. Beleza. Conferido o nosso Docker Compose, vamos voltar lá para o terminal. Ter certeza que ele existe aqui, né? Docker Compose.yum. Beleza, o nosso arquivinho que a gente viu. Agora a gente vem e roda o Docker Compose, Compose Up. Aí tem também aqui a opção da gente rodar com o D ou sem o D, né? Eu vou rodar sem o D. Opa! Erramos alguma coisa. Service DB Container tem uma propriedade errada em algum lugar. Aqui, ó. Aqui é volumes no plural. Sempre no plural, ó. Networks. Beleza. Esta parece estar certo. Vamos de novo. Propriedade port. Not allowed. Opa, alarme tocando. Porque era para estar no plural também, né? Aqui portes. Portes. Beleza. Vamos tentar rodar de novo. Beleza. Ele está fazendo umas inicializações aí. E. Ah, eu estou compartilhando aqui embaixo, né? Vou fazer o seguinte. Deixa eu pegar o nosso terminal aqui. Abrir uma janela e entrar no localhost 8080. Beleza. Aqui está o nosso phpMyAdmin rodando e eu posso fazer as mesmas operações que eu fiz antes naquele exercício anterior. Beleza. Aí se eu vir aqui e dar um docker compose down, ele vai parar tudo o que está rodando aqui. Beleza? Ok, vista essa parte, vamos voltar lá para o slide para explicar o exercício final de vocês. Ok? Agora, peço que, por favor, voltem no vídeo, tentem entender, quem tiver alguma dúvida, tentem fazer o exercício também, isso é muito importante, porque agora a gente vai ter a atividade final de Docker Compose. A atividade final não é o trabalho final, tá bom? Atividade final de Docker Compose, onde eu vou querer que vocês refaçam aquela atividade do front mandando mensagem para o back, só que agora utilizando o Docker Compose, beleza?